Para saber então dessa nova polêmica envolvendo o Guarani, a gente vai lá para a redação para conversar com Roberto Gardinali, que já está a postos aqui para falar comigo, porque as polêmicas do jogo entre o Anápolis e o Guarani não acabaram, né, Roberto? Depois daqueles questionamentos feitos à arbitragem, a expulsão do técnico Marcelo Fernandes, uma expulsão que não aconteceu também. O Guarani foi então ao STJD para denunciar uma falha de arbitragem que até agora eu não estou acreditando que aconteceu. Conta para o nosso telespectador. Boa noite. Boa noite, Ana. O jogo acabou em campo, mas continua a todo vapor fora de campo. Esse jogo entre Anápolis e Guarani, em que o Anápolis saiu vitorioso, venceu o Guarani por 2-0. Acontece que agora, depois de todas essas polêmicas envolvendo a arbitragem, mais uma polêmica surgiu, porque o Guarani foi até o STJD para denunciar que o Anápolis jogou por um período aí com 12 jogadores em campo. Então o Guarani fez essa denúncia e pediu a anulação da partida. Então o Guarani quer que essa partida seja disputada novamente, que os pontos sejam revistos, que a partida seja revista, enfim. E agora com essa acusação, com essa denúncia gravíssima da diretoria do Guarani com relação a arbitragem. O Guarani alega que houve erro de direito, ou seja, aplicação errada da regra da arbitragem, que era liderada pelo Marcelo Ruda Neves, pelo fato de o Anápolis ter ficado com 12 jogadores em campo por um período da partida. O vídeo foi enviado pelo Guarani, a Justiça Desportiva e também a RFTV teve acesso a essa gravação e mostra o momento em que um jogador, que seria aí o 12º jogador em campo do Anápolis, né, ele entra de fato na partida. A denúncia indica que o atacante João Celeri permaneceu em campo, mesmo com a entrada de Igor Cássio, que entrou no lugar dele na partida. Então, antes desse lance, o João Celeri ele foi substituído pelo Igor Cássio e daí ele aparece no campo novamente. Além disso, a denúncia cita que o jogador participou ativamente da marcação em uma jogada do Guarani que levava perigo ao gol do Anápolis. No momento do jogo, o Guarani já perdia por 2-0. O lance aconteceu durante uma cobrança de escanteio que foi afastada pela defesa do Anápolis. E aí os jogadores do Guarani começam a reclamar que o Anápolis estava com 12 jogadores. Então o time do Guarani percebeu que 12 jogadores estavam em campo, ou seja, 11 jogadores de linha mais o goleiro, que é uma acusação gravíssima, uma denúncia muito grave envolvendo aí a arbitragem, que não teria percebido isso no momento em que o fato aconteceu, e também, enfim, né, uma denúncia grave feita pelo Guarani ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o quarto árbitro, o Osimar Moreira da Silva Júnior, chama o árbitro quando o João Celeri já está no banco de reservas e o avisa do ocorrido. O João Celeri, então, levou um cartão amarelo por causa disso. E daí tem a documentação oficial da arbitragem desse jogo. Na súmula, o árbitro citou que deu o cartão ao jogador aos 28 minutos do segundo tempo por, abre aspas, retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro após ser substituído, fecha aspas. A transmissão oficial da partida não mostra o atacante saindo e depois voltando, mas a gente teve acesso a esse vídeo, a RFTV teve acesso a esse vídeo do momento em que esse fato aconteceu, e ali nessa imagem dá para ver que o jogador ele retorna ao campo, tanto que a imagem enviada ao STJD mostra justamente ali o momento em que o jogador ele volta ao campo, tanto que acontece uma edição ali para que os fatos fiquem mais claros, e justamente é destacado aí o número de jogadores do Anápolis na área, e é possível ver que tem 11 jogadores de linha mais um jogador do gol. Então foi isso que foi relatado no documento enviado ao STJD. A RFTV entrou em contato com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para pedir mais detalhes sobre o envio da denúncia e também sobre para saber se essa denúncia já foi encaminhada ao responsável, se ela já começou a ser apurada, mas o tribunal
não retornou até o momento da publicação dessas imagens, até o momento em que a gente está trazendo essa notícia para o espectador, Ana. Então essa é a situação, já que foi um jogo que foi marcado muito mais pela arbitragem, as polêmicas da arbitragem, do que pelo jogo em si. Então é uma acusação gravíssima, uma denúncia gravíssima que o Guarani faz. Eles enviaram essa prova, enviaram essa evidência de que esse fato teria de fato acontecido, né? E agora cabe ao STJD investigar tudo certinho para ver o que aconteceu e aí decidir se esse jogo vai ser anulado, se a partida vai voltar ou não, ou se vai ficar do jeito que terminou. O fato é que o Guarani foi a instância superior para reclamar dessa partida em específico da Série C, Ana. Uma partida que causou bastante, né, pelos lados do Guarani, só reforçando então o que o Roberto disse, agora, ó, 8h33, essa noite de quinta-feira, a gente não teve resposta do STJD sobre esse questionamento. Essas imagens que você viu da partida, o Guarani nos enviou, elas foram anexadas aí na denúncia do Guarani para o STJD, por isso que você vê escrito embaixo, ó, exato momento da substituição, as marcações, as edições mostrando os jogadores, os números contando os atletas. O Guarani, ele usou dessas imagens para mostrar de fato o que aconteceu, para fazer essa denúncia, para que o STJD de fato entenda o que aconteceu na partida, independente das imagens oficiais da transmissão. Olha lá, se a gente conseguir paralisar nesse momento, olha lá os numerozinhos, né, Roberto? Para todo mundo ver certinho ali que tinha alguém a mais, né? Alguém sobrou. Sim, até é interessante a gente observar, né, o volume dos jogadores ali na área, que a gente percebe mesmo que existem mais jogadores, e também como essas marcações ali mostrando, dando números ali, né, as quantidades, a gente consegue ver que aparentemente algo de errado aconteceu nessa partida. Então a gente vê os jogadores ali marcados 1, 2, 3, 4, enfim, até chegar ao 11º jogador, que está ali ao lado do goleiro, e eles contabilizam da forma como está escrito na legenda ali embaixo. Exato momento com 11 de linha, mais goleiro, contabilizando 12 jogadores em campo. Isso é uma denúncia muito grave e agora cabe ao STJD fazer a devida investigação, entender o que aconteceu e aí tomar a decisão pela anulação ou não, dependendo do que for apresentado como defesa, enfim. Caso seja confirmado tudo isso, esse erro, essa falha da arbitragem, é uma falha muito grave, ainda mais num jogo em que a gente teve lances muito polêmicos, né? Uma expulsão que não aconteceu, um árbitro, um técnico sendo expulso, enfim, muito complicada toda essa situação, e claro, né, uma denúncia muito grave feita pelo Guarani, mas que agora depende da apuração das instâncias competentes nesse caso. É mais uma época que a gente está agora, que a própria CBF diz que vai ficar mais atenta, né, à questão de arbitragem, que não vai mais fazer vista grossa para nada. Vamos ficar de olho então nisso, porque envolve o Guarani. Inclusive um dos jogadores que esteve no centro de uma dessas várias polêmicas dessa partida, o Bruno Santos, ele falou, né, sobre o que aconteceu. Exatamente. O Bruno Santos, ele é o jogador que foi atingido pelo jogador do Anápolis naquela entrada violenta, né, que poderia ter causado a expulsão, né, que é o que a gente falou, a expulsão que não foi expulsão, a expulsão que não aconteceu. Ele foi o jogador atingido, ele quem sofreu a falta, e o juiz só deu cartão amarelo para o jogador do Anápolis, e foi nesse momento que a comissão técnica do Guarani e os jogadores do Guarani começaram a reclamar da arbitragem, e ele comentou esse lance numa entrevista coletiva. A gente fica com um sentimento um pouco de frustração, né? Mas acredito eu que, independente do que acontece extracampo ali, se ele é com a diretoria, sobre os árbitros, sobre a CBF, isso aí, nós jogadores não temos que nos preocupar com isso. Acho que a gente tem que se preocupar com os resultados em campo. Esses 2 últimos jogos a gente teve a infelicidade de não fazer bons jogos, mas é colocar a cabeça no lugar, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe o que a gente pode dar pro Guarani, e trabalhar, cara, trabalhar, porque a gente agora tem um jogo difícil contra o Náutico dentro da nossa casa,
na qual precisamos fazer um bom jogo, precisamos do resultado positivo. E é isso, sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu agora nos últimos jogos, eu prefiro deixar com a diretoria, com o pessoal mais da parte externa do clube aqui, porque eu prefiro nem comentar sobre o assunto. Fico feliz e agradeço a Deus pelo pior não ter acontecido. Acho que se eu tivesse com o pé no chão, o pior poderia ter acontecido. Mas fico feliz em estar à disposição ainda para poder ajudar o Guarani. O principal dessa fala dele é justamente o sentimento de frustração, porque ele esteve envolvido numa entrada muito violenta, tanto que durante essa coletiva ele até foi perguntado: mas você tá com curativos no pé, tá tudo certo, você tá em condições, você se machucou, foi algo muito grave? E ele falou: não, tá tudo certo, tô em condições, consigo jogar, mas o sentimento é de frustração, porque se não estivesse com o pé no lugar certo, vamos dizer assim, algo pior teria acontecido. Ele relatou isso na coletiva de imprensa e é claro que fica não só para o jogador, mas também para todos os envolvidos ali da comissão técnica e para os torcedores esse sentimento de frustração quando algo grave desse tipo acontece e a punição correta não é aplicada. Ana?